Minha Casa e Minha Vida, que vai continuar e que nós vamos avançar cada vez mais, senhor presidente. Muito obrigado. Para falar como líder pela minoria, Bruno Araújo. Senhoras e senhores, senhor presidente, o Brasil assistiu mais um movimento popular no último domingo e dessa vez, diferenciando dos que ocorreram no semestre anterior, em duas oportunidades, e esse é o terceiro deles, com um foco específico no pedido de mudança constitucional para um novo governo. A clareza que se deu com a indignação dos brasileiros pela saída da presidente da República. Quando se faz a tradução da indignação dos brasileiros em relação ao ex-presidente Lula, ou ao elogio e o apoio ao juiz Sérgio Moro, ou ataques e reclamações em relação ao presidente do Congresso, mas, sobretudo, a indignação à administração da presidente Dilma, tudo converge para a clareza e a compreensão que para milhões de brasileiros, e segundo pesquisas, para mais de 80%, esse governo acabou. Aliás, pela primeira vez na história desse país, um ex-presidente da República pede a renúncia do atual mandatário. E quando Fernando Henrique Cardoso o faz com a compreensão, mais do que quem foi presidente e sabe o que significa o exercício do poder, mas faz com a compreensão sociológica, com a clareza de que a presidente da República perdeu a legitimidade de governar. Aqui eu vi oradores anteriores que falam no voto como algo pleno da legitimidade. Mas o voto é um exercício que legitima o poder quando o povo o exerce na boa vontade, na boa fé, e não quando o mandatário se utiliza da má fé para fazer com que milhões de brasileiros acreditem que existia um Brasil que de fato era uma mentira. É essa mentira que, quando foi descortinada, tirou a legitimidade da presidente Dilma. É essa legitimidade que as próprias cortes discutem em julgamentos em andamento no Tribunal Superior Eleitoral, com a clareza de que o voto é legítimo quando se respeita a regra do processo. Aqui nós vamos acompanhar, nas próximas semanas ou meses, momentos difíceis da vida nacional, onde a população não se conforma com um governo que não tem rumo, com a presidente que não tem autoridade mais dentro do seu próprio partido, como uma presidente que não consegue se comunicar com a nação e com aqueles que precisam da liderança do processo. Aqui hoje, nós vamos na Câmara dos Deputados, com o Brasil acompanhando a votação de um novo rumo dos recursos do FGTS, resgatar algo histórico, compreendendo as dificuldades que o país vive, compreendendo a necessidade de que o sistema de habitação precisa ter recursos para financiar a moradia de milhões de brasileiros, mas que esse financiamento se dê com algo que permita que os trabalhadores que bancaram isso ao longo de todos os anos possam aumentar o patrimônio poupado ao longo das últimas décadas. O FGTS nasceu para proteger o trabalhador brasileiro. O FGTS nasceu não para assumir a função do Estado brasileiro, que quando é para empresas privadas, emite títulos da dívida pública, entrega no BNDES e entrega a empresas privadas brasileiras.
Por que o sistema de habitação não se fez isso com recursos exclusivos do Tesouro? Se há uma decisão do FGTS contribuir com isso, o que o faça sem tirar o ganho real da poupança do trabalhador brasileiro. E eu tenho certeza que esse consenso está construído. Eu tenho certeza que essa compreensão está estabelecida e que nós possamos caminhar nas próximas semanas com a compreensão da dificuldade que o país passa, da mais grave crise econômica do Brasil República, do momento mais grave em que no sistema de presidencialismo forte que o modelo nosso constitucional escolheu, nós termos uma presidência forte com uma presidente fraca. Nós temos uma presidência com a cadeira desocupada. E a falta dessa liderança que tem levado à descrença dos brasileiros que saíram aos milhões às ruas. E saíram aos milhões às ruas sem dinheiro de sindicato, sem dinheiro de Caixa Econômica, sem dinheiro das estatais. Foram com as suas expensas, porque a indignação se mantém viva para os brasileiros que sabem que, além deste governo ter metido a sociedade, não dá o rumo, não mostra a luz no final do túnel, não dá esperança que possamos sair de uma crise que assola a todos nós. Portanto, aqueles que resistem tapar o sol com a peneira, de entender que o Brasil é uma aeronave onde a piloto sumiu, que o Brasil não tem rumo, que o Congresso Nacional possa, no exercício, e tem avançado no exercício do seu poder contribuir com algo que possa permitir um mínimo de estabilidade ao país, com as mais diversas posições que nós temos. Muitos de nós, e aí com a segurança da posição e da maturidade que tem o ex-presidente Fernando Henrique, chegou a hora da presidente Dilma entender que o bem que faz ao país não é designar nenhum primeiro-ministro que o nosso sistema não prevê. O bem que a presidente da República faz ao país é entender que não tem mais condições políticas, de legitimidade, de autoridade ou de competência de tirar esse país de mais de 200 milhões de habitantes, uma das grandes economias do mundo, tirá-la do fundo do poço. Portanto, presidente Dilma, pelo bem do país, renuncie, deixe este cargo que tem a obrigação e a importância de permitir aos brasileiros que possam. Presidente Dilma, que possam os brasileiros, aos milhões que foram às ruas no último domingo, poder, dentro de solução constitucional estabelecida, encontrar um rumo para nos tirar dessa profunda e mais grave crise da história de nossa República. Para discutir a matéria, contrário, delegado Edson Moreira.